Muito bem, meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, iniciando aqui mais um trimestre, e com certeza mais um trimestre abençoado, né? Mais uma lição que veio para edificar as nossas vidas, né? A lição desse trimestre tem como título aí, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós temos aí então o textuário da nossa lição, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, depois do capítulo 2, versículos 7, 18, 21 a 23. E diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesse estúdio, onde iniciaremos, ó Deus, a partir desse momento, mais um trimestre da nossa escola dominical, ó Pai. Queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor nos abençoe nesse trimestre, Senhor, como sempre tem nos abençoado, abençoando os professores que vão ministrar a Tua palavra durante todos esses 3 meses, ó Pai. Usa, meu Deus, os Teus filhos de uma maneira toda especial. Abençoa cada aluno, Pai, que vier participar das nossas aulas. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos um tempo em que a visão bíblica sobre o homem, ela tem sido ofuscada por teorias seculares que reduzem o ser humano a um mero produto da biologia. E em outra direção, aqueles que exaltam como se fosse autossuficiente, sem assim a necessidade do Criador. A Bíblia, porém, ela nos mostra um caminho diferente. Que caminho é esse? O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, com uma constituição única que o distingue de todos os animais e também dos anjos. A chamada teologia sistemática denomina este campo de estudo de antropologia bíblica. A gente vai falar muito sobre isso. Que trata, o que é antropologia bíblica? Ela trata de compreender o mistério da nossa própria existência, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, mas ainda trata de perceber que a nossa constituição, chamada tricotômica, que a gente vai aprender também aqui, formada de corpo, alma e espírito, isso nos desafia a viver uma vida de santidade, reconhecendo que cada aspecto do nosso ser pertence a Deus e deve glorificar a Ele. A tricotomia humana
ela tem sido objeto de estudo de teólogos e de muitos mestres, né? Durante séculos, né? Nesse trimestre, a gente vai ver aqui, né, a chamada amálgama. O que é amálgama? É uma fusão de diversas coisas que formam um todo. No caso aqui, a amálgama do corpo, alma e espírito, né, que forma o nosso corpo completo, que é o tema do nosso trimestre. E o nosso trimestre que tem como comentarista o pastor Silas Queiroz, pastor que esteve conosco aqui no final do trimestre passado, passando para nós aqui também um breve resumo, né, de todo esse trimestre. E para quem não conhece o pastor Silas Queiroz é um jornalista, bacharel em teologia, formado em direito, né, especialista em direito público e processo civil. Ele é também procurador-geral do município de Ji-Paraná e pastor de congregações lá na cidade de Ji-Paraná. Além de tudo, é um amigo nosso da nossa convenção. Se eu não me engano, acho que é a 4ª lição que o pastor Silas Queiroz comenta. Deus tem abençoado grandemente o pastor Silas, tem se mostrado um exímio comentarista de lição, e vamos continuar orando por ele para que Deus possa abençoar ele cada vez mais e que possa vir comentar muitas outras lições e estar assim abençoando a nossa vida. Muito bem, então nós vamos aí ver que o assunto, né, o estudo desse trimestre é maravilhoso e de uma importância muito grande, né, para nós. Vai nos mostrar a como viver uma vida equilibrada, né, uma vida saudável, tanto no espírito, na alma, como no corpo. Tudo isso sob uma perspectiva cristã, né? E aí no primeiro ponto da nossa lição, nós temos aí já a tricotomia humana, né? Dentro desse ponto aí da tricotomia humana, nós vamos ver no primeiro tópico a doutrina e teologia, a tríplice natureza e o físico e o espiritual. Mas antes de entrarmos nesse primeiro tópico aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa antropologia bíblica, né? Que é a ciência, né, que estuda o ser humano. A antropologia bíblica, meus amados, é a disciplina teológica que se ocupa de estudar de forma sistemática o que a Bíblia diz sobre o homem. A palavra antropologia, ela vem de duas palavras gregas, antropo e logia. Antropo, referindo-se ao homem, significa homem, e logia ao estudo, né? Então, a antropologia teológica nada mais é do que a doutrina do homem. Então, se você quiser anotar aí, a antropologia teológica é a doutrina bíblica do homem. Mas é importante não confundir antropologia teológica com a antropologia geral. Existem vários tipos de antropologia, vários estudos chamados de antropologia, mas vamos nos dividir aqui apenas em antropologia bíblica e antropologia geral. Por que nós não podemos confundir? Porque a antropologia geral é o estudo científico que tem o homem como objeto de análise, valendo-se de todas as ciências que tratam da sua origem, que tratam da sua natureza, que tratam da sua potencialidade. Isso inclui constituição, história da humanidade, estruturas e características filosóficas e psíquicas também, o seu desenvolvimento etnológico, cultural, linguístico e religioso. Já a antropologia bíblica, ela se ocupa exclusivamente acerca do que a Bíblia revela sobre o homem. Como bem define o teólogo chamado Lois Perkoff, a antropologia teológica, ela vai além, né? Porque, como eu disse, a geral, ela se apega de tudo aquilo, né,
que a ciência fala a respeito do homem. Mas a teológica, ela só se baseia exclusivamente no que a Bíblia revela. Então, o cientista, o teólogo, né, Louis Bergson, ele diz que, ele afirma, né, categoricamente que a Bíblia, ou que a teologia, que a antropologia teológica, ela se ocupa unicamente do que a Bíblia diz a respeito do homem e da relação que esse homem deve ter com Deus. Então, a antropologia teológica, ela só reconhece a Escritura como sua fonte. Só a Bíblia é a fonte da antropologia teológica. Ela examina os ensinamentos da experiência humana à luz da palavra de Deus. Então você pode ficar tranquilo, quando você estuda antropologia bíblica, ela está 100% baseada na Bíblia. Então, de forma geral, a antropologia adotada pela comunidade científica, ela não possui qualquer consideração pelo ensino bíblico a respeito do homem. Eles não se baseiam na Bíblia para falar a respeito do homem. Em outras palavras, essa antropologia geral, ela se fundamenta em teorias que normalmente negligenciam a antropologia bíblica. Então vamos ficar com aquilo que a antropologia bíblica nos oferece. No primeiro tópico aí nós temos aí, né, a doutrina, né, e a teologia. Aqui já vem falando mais, né, nós já falamos aqui sobre a antropologia bíblica, mas aí o comentarista fala a respeito de uma palavra até difícil de falar, né, a psicologização, né. O que é a psicologização? É um termo que se refere ao processo de dar um teor psicológico, né, a tudo aquilo, todo quanto é fenômeno, tudo aquilo que acontece, todos os problemas, todas as questões, é levado para o lado da psicologia. E, infelizmente, alguns têm levado até questões da fé para o lado da psicologia. Nada contra a psicologia é uma coisa boa, mas nós, como cristãos, tem muitas situações que nós devemos buscar primeiramente a Deus, a ajuda de Deus, que muitas coisas poderiam ser resolvidas, muitas vezes evitando aí, quem sabe, um monte de remédio, alguma coisa assim nesse sentido. Então nós não podemos levar tudo para a psicologia, para a psiquiatria. Sabemos que em determinados momentos eles são necessários, mas devemos, como cristão, aprender a confiar em Deus e a buscar primeiramente a Deus. Então, meus queridos irmãos, o texto bíblico da criação humana, lá de Gênesis 2:7, ele revela aqui uma metodologia divina completamente diferente daquela empregada para as outras criaturas. Enquanto os animais foram simplesmente chamados à existência pela palavra de Deus, né, e disse Deus, e assim ia acontecendo, a formação do homem, ela envolveu um processo íntimo, né, e pessoal, que demonstra a nossa posição única na ordem criada. O texto sagrado, né, do capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, diz, né, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa palavra formou no hebraico é yatzar, né, que significa formou. Ela sugere um trabalho cuidadoso, né, de um oleiro que molda o barro, né, com as suas próprias mãos, indicando ali uma atenção especial. Foi assim que Deus nos fez, com as suas próprias mãos, mostrando para nós esse cuidado que ele tinha. Nenhuma outra criação teve esse cuidado especial como o ser humano. Então, em outras palavras, o ser humano, ele é uma arte divina, né? Executada com amor e com propósito específico pelo Deus Todo-Criador. Depois, no segundo tópico, aí nós temos a tríplice natureza, né? Aqui onde entra a tricotomia bíblica, né? Que é a visão de que o ser humano ele é composto de 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, né, do ser humano. A alma
ela engloba as emoções, a personalidade, e o espírito é a parte que nos conecta com Deus. Então são três partes que a gente vai estar estudando, né? Principalmente nessa primeira lição, e durante todo o trimestre vamos estar falando alguma coisa sobre isso aqui, que nos mostra que o ser humano ele é constituído de três partes. E a Bíblia tem vários textos que falam sobre isso, né? Mas um em especial é de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, né? Onde o apóstolo Paulo fala, né, que nós devemos conservar irrepreensível corpo, alma e espírito. Então, esse texto e outros textos são usados para dar base a essa interpretação de que o homem ele é composto dessa natureza tripartida, digamos assim. Então, nós precisamos compreender isso e entender que nós, seres humanos, somos um ser tricotômico, formados de corpo, que é a parte física, material, sujeita à morte, e que nos conecta com o mundo, formado também pela alma, que é a sede das nossas emoções, que é responsável pela nossa personalidade, e formado pelo espírito, que é quem nos conecta com Deus. Essas são as três partes principais que formam essa tricotomia, né? Forma aí essa tríplice natureza do ser humano. Depois, no terceiro tópico, nós temos aí o físico e o espiritual. Aqui nós temos dois elementos, né, que formam o corpo humano aqui, que é o pó da terra e o sopro divino. O que é o pó da terra, né? É o elemento, é o material usado por Deus. Lá no hebraico, o pó da terra é chamado de minha Adamar, né, que significa pó da terra. É ele que conecta a criação física, estabelecendo ali a nossa dependência da terra e também da nossa mortalidade. Porque veja bem, essa ligação que nós temos com a terra, ela ressalta a humildade da nossa condição. Somos dependentes dela, né, para o nosso sustento, né? É da terra que vem o alimento, o oxigênio, os minerais. E nós também somos destinados a uma decomposição física, né? A Bíblia diz que o pó volta ao pó. E outros textos da Bíblia também que confirmam esse aspecto, né, do pó, né? Lá em 1 Coríntios 15, 47 também fala, né, que o primeiro homem da terra, né, é terreno, se referindo a Adão. Então, a primeira parte do ser humano é essa parte física, ela é o elemento que se dá origem a ela é o pó da terra. A segunda parte, que é espiritual, né, ela é chamada de um sopro de vida, né? Sopro de vida, ou Mishmat Shavim, sopro de vida, né? Ela nos introduz a algo completamente novo na criação. É onde fala da dimensão espiritual do ser humano, diretamente original de Deus. Este sopro divino, ele não foi dado a nenhuma outra criatura, nenhum outro animal recebeu esse sopro divino. Isso estabelece ali a singularidade absoluta da natureza humana, explicando também a nossa capacidade inata de comunhão com Deus. Só o ser humano tem essa capacidade, só o ser humano tem essa condição, né, de ter essa comunhão com Deus. O plural, Shavim, ele é um plural intensivo, que sugere abundância, a plenitude de vida. Esse sopro divino não é um mero ar, não é simplesmente um sopro, soprou e pronto, não. Mas é o princípio vital que procede de Deus. Diferente da alma humana, como a gente vai ver, o homem recebeu esse sopro diretamente de Deus. Nenhum outro ser da criação recebeu esse Mishmat Shavim, esse sopro da vida. Os animais são descritos na Bíblia como alma vivente. Porém, o homem recebe muito mais do que isso. A vida espiritual diretamente infundida por Deus, a capacidade de relacionar-se com Deus. Então, esse sopro, ele explica a distinção entre o homem e todos esses demais seres
e fundamenta essa função tricotômica: corpo, pó, alma, vida e espírito, que é a capacidade de comunhão com Deus. Alguns intérpretes, né, especialmente da tradição tricotômica, eles veem aqui uma alusão à constituição tripartida do homem. Ou seja, o sopro de Deus teria produzido vida no corpo físico, na alma e na vida no espírito. Então, por isso, esse chavinho aqui também, ele expressa vidas, né? Que é vida na alma, vida no corpo, vida no espírito. Então, isso é algo muito lindo e muito maravilhoso. Então, nós vimos aqui esse primeiro ponto, né? Falando da tricotomia humana, a doutrina e a teologia, a tríplice natureza e o físico e o espiritual. Agora nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que fala da distinção entre alma e espírito. A gente tem muita dificuldade para fazer essa distinção, né? Muitas pessoas acabam confundindo, achando que é a mesma coisa. Mas já deu para ver aqui, durante a minha fala, que não é a mesma coisa, né? A gente vai ver que, por exemplo, aparece aqui a palavra alma aqui, falando primeiramente da alma aqui, ela aparece 755 vezes só no Antigo Testamento. Mas vamos tentar entender aqui e ver por que alma e espírito são diferentes. A alma, a palavra hebraica para alma é nepesh. Já a palavra grega para alma é psiche, né? Todas elas designam alma, como a vida interior do homem. Então, é na alma que residem as emoções, os sentimentos, os desejos, a vontade. O salmista, ele expressa a sua angústia, lá no Salmo 42, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Então, a alma, ela sente dor, ela sente alegria, sente tristeza, sente esperança. É nela que o homem experimenta uma consciência, a sua consciência e a sua individualidade. A salvação também alcança a alma, pois Cristo, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, 25, é bispo e pastor das nossas almas. Então veja bem o que é a alma. E agora vamos ver o que é o espírito, para você entender e ver qual a diferença. Nós vimos que a alma, ela é a sede, né, de todas as nossas emoções, tudo aquilo que nós sentimos e que colocamos para fora, através do nosso corpo. Isso é a alma que faz isso. E o espírito? O espírito, você vai ver aí que o espírito, a palavra espírito, ela vem do hebraico ruach e do grego pneuma. O que é o espírito? É a parte mais elevada do homem, o ponto de contato direto com Deus. A Bíblia diz que o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Então é no espírito que o homem adora, é no espírito que nós somos fortalecidos, é através do espírito que nós recebemos revelação espiritual. E a Bíblia nos mostra que somente a palavra de Deus é capaz de discernir, de ir na divisão, de dividir alma e espírito. Hebreus 4, 12 nos mostra isso, que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, se a palavra de Deus, ela penetra na divisão, mostra que, embora eles se relacionam, não são idênticos, são diferentes. O espírito é a parte que nos liga diretamente ao Criador, que nos faz conectar com Ele, que nos faz ter comunhão com Ele. Esse ruach, né, que traduzido por espírito, se você for pesquisar lá na raiz dele, significa soprar, respirar, né? Conectando então diretamente ao sopro de vida lá de Gênesis 2 e capítulo 7. Então, esse termo ruach também aqui, ele especifica a dimensão humana que nos capacita a ter comunhão com Ele, transcendendo assim as limitações materiais e psíquicas. O profeta Zacarias escreve de uma maneira muito interessante, no capítulo 12, versículo 1,
ele fala a forma do homem no interior dele, indicando que o espírito é uma criação divina, especial, distinta tanto do corpo quanto da alma. Então, nós precisamos de entender de uma vez por todas, corpo e alma não são a mesma coisa. Embora elas estejam ali juntinhas, cada uma tem a sua função. Eu repito, a alma é a sede das nossas emoções, é da onde nós transmitimos a nossa alegria, a nossa tristeza, a nossa dor. E o espírito é aonde nós nos conectamos com Deus, é através dele que nós falamos com Deus, é através dele que nós recebemos de Deus. Então, que isso fique bem claro, que você deixe isso bem claro para os seus alunos, para que eles não saiam da sala de aula com dúvida ou ainda pensando que alma e espírito é a mesma coisa. Aí nós vamos para o nosso terceiro ponto da nossa lição. Fala da interação das três dimensões. Então, veja bem, são três partes distintas, né? Corpo, alma e espírito, mas elas se interagem entre si. Aí nós temos aí o primeiro tópico, né? Corpo, afetos e somatização. O que é a somatização? É a manifestação de pensamentos, conflitos mentais, emocionais, através de sintomas físicos no corpo. Então, tudo isso faz parte dessa interação, né, que há entre essas três partes aí. O corpo, que é a parte material do ser humano, chamado também de o invólucro do espírito e da alma, que é o meio pelos quais a alma explora o mundo exterior, né? Porque através do corpo é que nós podemos demonstrar os nossos sentimentos, é o corpo que nos põe em contato com o mundo físico. Então, ele sempre vai integrar o homem, exceto depois que o homem morrer, esse tempo, então, não vai haver essa interação. Mas, durante a nossa vida, o corpo, ele é por onde a alma expressa esse sentimento. Então, diante desse papel de expressão dos atributos interiores do homem, o corpo está sujeito a reações positivas e negativas. Alegria, tristeza, coragem, medo, prazer, dor. Tudo isso, ele se reflete em comportamentos corpóreos, né? Ou através simplesmente de linguagem corporal. O corpo está sempre em interação com as substâncias imateriais, que é a alma e o espírito. O corpo está sempre em interação. Quando você lê lá em Provérbios 14, 13, Provérbios 15, 13, 14, 30 e 15, 13, né? A gente vai ver ali que Salomão, ele retrata perfeitamente essa relação entre esse sentimento e corpo. Por exemplo, em Provérbios 14, 30, Salomão diz assim, ó, o coração com saúde é a vida da carne. Veja que como que um relaciona-se com o outro. No segundo, o coração alegre aformoseia o rosto. Então isso fala o quê? A condição da alma sendo transmitida pelo corpo. E lá em Provérbios 17, 22, o rei de Israel, né, Davi, entre reações positivas e negativas do corpo e decorrência do sentimento, ele expressa, né, coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Então veja bem, apesar de uma linguagem poética, compreende-se perfeitamente que o escritor bíblico referia-se a fenômenos físicos originados da alma, assim como Davi fez em diversas ocasiões, quando mencionou, por exemplo, que os seus olhos, a alma e o corpo estavam consumidos de tristeza, a vida gasta, a força reduzida, os ossos enfraquecidos. Tudo isso aí nos mostra esse elo, né, entre alma e corpo aí. Então, o Davi, quando ele ainda se referia ao envelhecimento dos ossos, né, a perda do humor. Então, meus amados irmãos,
De fato, emoções, sentimentos, tudo isso tem um potencial que afeta diretamente o corpo. Quando o nosso espírito, quando a nossa alma não está bem, o nosso corpo também vai sentir isso. Vai alterar as funções fisiológicas, biológicas do nosso corpo, vai produzir sintomas como perda do apetite, sono, um sono meio exagerado, né? Mesmo que essas emoções, esses sentimentos não causem enfermidade física diretamente, mas o prolongamento desses sentimentos, prolongamento desses negócios, muitas das vezes, dessas disfunções, podem levar ao desencadeamento de doenças no sistema orgânico. Então isso pode acontecer, porque existe então aí essa ligação, né? Essa interação entre corpo, alma e espírito. O que precisa haver então? O tópico número 2 fala equilíbrio e saúde. Então veja bem, um viver santo e equilibrado, ele requer uma constante vigilância e oração, preservando essas três partes, corpo, alma e espírito, preservando-o de todo mal. Isso inclui cuidados físicos e relacionamentos saudáveis. Veja bem, assim como o corpo ele padece por causa da disfunção da alma e do espírito, este também sofre em decorrência dos problemas físicos, que podem ser naturais, ou seja, não diretamente provocados ou diretamente provocados, né, em decorrência de ação ou negligência pessoal. Qualquer que seja a causa, as doenças, ela tem o potencial de tirar a alegria, de abater a alma. Então, se você não cuida do seu corpo, se você permite que ele seja atingido por algo, qualquer coisa que seja, isso vai também atingir a sua alma, isso vai afetar a sua alma, vai afetar o seu espírito. Então você não pode nem, digamos, deixar um para trás e colocar o outro muito à frente. É preciso que haja esse equilíbrio aqui. Muitas das vezes o que nos falta é exatamente isso, ter esse equilíbrio. Porque o equilíbrio é que muitas vezes nos faz ter saúde, tanto no corpo físico, quanto na alma e no espírito. É não ser exagerado, digamos assim, nenhum e nem no outro. E muitas vezes as pessoas, eles acabam cuidando demais de uma parte e relaxando da outra, e aí isso pode trazer consequência para todas as partes que integram o corpo humano. O terceiro tópico aí da nossa lição, e nós estamos já caminhando, né, para o final da nossa lição. Aliás, já é o terceiro, esse tópico, esse ponto só tem 2 tópicos mesmo. Então, o que nós precisamos, né, para encerrar aqui essa lição, é exatamente aqui, manter esse equilíbrio. É pedir a Deus que nos dê sabedoria, né, para a gente poder ter uma saúde boa, não vou dizer perfeita, porque aqui nesse mundo nós não vamos ser perfeitos nunca, mas uma saúde boa, permitindo também que a nossa alma, o nosso espírito possa também ser privilegiado por essa saúde. Então, nada melhor do que ter esse equilíbrio. Vamos cuidar bem do nosso corpo, mas não vamos esquecer da nossa alma, do nosso espírito. Na próxima lição a gente vai ver que nós não podemos cuidar do corpo além da alma e do espírito, né? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a alma e o espírito devem estar em primeiro lugar, mas não deixar também que o corpo fique à mercê e não cuide dele. Então, vamos procurar ter esse equilíbrio, né? Cuidar do nosso corpo, mas também cuidar do lado espiritual, cuidar da nossa alma, porque lá no final, o que vai contar mesmo é a nossa alma, né?
esse corpo, infelizmente, quando chegar o fim das nossas vidas, esse corpo aqui, ele vai voltar ao pó. Mas o nosso espírito, a nossa alma, não. Esses vão continuar. E nós precisamos cuidar bem dele, para que ele possa ter uma eternidade, né, ao lado de Deus. E aí sim, nós estaremos então já com um novo corpo, um corpo transformado, livre dessas dificuldades todas, de todas as problemáticas que enfrentamos através desse corpo humano. Mas vamos continuar cuidando dele até Jesus voltar ou até Jesus nos recolher. Agora então, aí já lendo a nossa conclusão, para nós estarmos encerrando essa nossa primeira lição aí. A conclusão diz assim, ó: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meus queridos irmãos, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender que Deus, o nosso Deus Criador, Ele é também o sustentador de todas as coisas e é poderoso para que, mesmo vivendo num mundo tão conturbado como nós vivemos, num mundo tão agitado, cheio de contradições, nós temos sabedoria e vigor, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo, a fim de poder vivermos saudáveis, né? E servi-lo com todo o nosso ser. Deus não quer, Deus não tem alegria em ver ninguém doente, ninguém sofrendo. Às vezes isso acontece porque nós, às vezes, negligenciamos uma parte ou outra. Mas que Deus possa nos abençoar, e Ele quer. É só nós nos aproximarmos dEle e pedir a sua direção, a sua misericórdia, e Ele vai nos dar condições, então, de podermos viver uma vida melhor aqui nessa terra, até Ele nos buscar, para assim estarmos juntamente com Ele. Que Deus abençoe a sua aula, que você tenha uma lição maravilhosa neste domingo, que seus alunos possam sair satisfeitos da sua classe, que você possa conseguir tirar as dúvidas, né, que possam existir em alguns alunos, e que eles possam ser edificados através da sua vida, através da palavra que Deus vai colocar no seu coração neste domingo. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.